Muito bem, vamos então começar o nosso programa. Muito obrigado. Nós estamos aqui na Rede TV, de terça a sexta-feira, meia-noite e meia. E aos sábados nós temos a nossa edição especial, que começa às 19h30. Meus amigos, o nosso convidado de hoje é, sem dúvida alguma, a pessoa mais controversa do país no momento. Tem 40 anos, pastor evangélico, deputado federal por São Paulo, filiado ao PSC, que é o Partido Social Cristão, e eleito este ano o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Eu nunca fiz distinção de cor, tenho minhas posições sobre sexualidade e a minha religião é algo nato e garantido pelo artigo 5º da Constituição. Eu não tenho aversão a ninguém, nunca cometi violência contra ninguém, então não há homofobia. O que eu tenho é posicionamentos. Eu sou contra o casamento gay. Eu não conheço Daniela, ela até citou o meu nome, né? Eu acredito que muitas pessoas aproveitam esse momento para poderem voltar à cena, né? Tem pessoas que estavam no ostracismo, esquecidas, e de repente pegam uma carona numa polêmica para voltar. Imagina ela sendo capa da revista Veja. Há 5 dias atrás, antes disso, ela jamais teria tido essa oportunidade. Então, existe muito oportunismo nisso, né? Como é que se sente um ser humano que está num lugar onde milhões de brasileiros não querem que ele esteja? Ele disse milhões. Até agora, eu não vi 5 mil desses. Me pegaram para Cristo. Essa é a verdade. Está aqui ao meu lado o deputado Marco Feliciano, a quem eu agradeço. Eu tenho ligado a ele insistentemente para que ele venha aqui, que nós temos, assim, muitas dúvidas para poder esclarecer sobre as suas afirmações. Deputado, apesar da sua posição ser legítima por voto, 18 deputados da comissão, 11 votaram no senhor para a presidência. Aliás, eu quero chamá-lo de você, se você me permitir. Por favor. Como é que é enfrentar tamanha oposição por causa das suas convicções? A maioria diz que você tenta impor o atraso a uma sociedade em plena evolução, pregando distinção entre cor, raça, gênero, credo e opção sexual. Bom, Mauri, primeiro, uma alegria estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Desculpa a demora em atender, mas boa parte do que foi falado aí é em verdade. Eu nunca fiz distinção de cor, tenho minhas posições sobre sexualidade e a minha religião é algo nato e garantido pelo artigo 5º da Constituição, que me dá liberdade plena de culto. Então existe muita distorção. Na verdade, a pressão que parece ser tão grande não é tão grande assim. Imagine que em 40 dias, pelo menos 40 manifestações contra mim, somadas, não chegam a 5 mil pessoas. 5 mil pessoas de um só segmento, 5 mil pessoas que defendem apenas uma causa, que é a liberdade sexual. E o que eu defendo é maior do que o deles, porque eu defendo a liberdade de consciência. E antes da liberdade sexual, vem a liberdade de consciência. Porque alguém vive com a sua liberdade sexual tolhida, mas ninguém vive com a sua liberdade de consciência tolhida. Se eu não puder pensar, se eu não puder expressar, se eu não puder opinar, eu não vivo, vegeto. Mas, deputado, você acredita, Marcos, desculpe, eu vou fazer um tratamento Fique à vontade. mais coloquial para nós podermos conversar. Você acredita mesmo que só essas pessoas, quantas são? Não chegaram a 5 mil pessoas. Você acha que só essas 5 mil pessoas Pelo que menos discordam das suas afirmações? Veja só, pelo menos é o que a mídia mostra. São essas pessoas que foram para a rua e deram a cara. Se eu for colocar as pessoas que são a meu favor, nós vamos colocar só do meu segmento 50 milhões de pessoas na rua. Fora o segmento tradicional do nosso país, por exemplo, o catolicismo romano, que também pensa como eu. Papa Francisco tem os meus posicionamentos acerca da sexualidade, do casamento, do aborto. Então, na verdade, essa história de racismo, levantar uma cortina de fumaça, pensar uma palavra minha no meio de uma discussão que eu estava tendo, só para me rotular e para me colocar contra a grande massa brasileira. Todavia, nesses últimos dias, eu tenho conseguido reverter e mostrar para as pessoas, com o meu posicionamento, com entrevistas como essa, que eu não sou esse monstro que pintaram. Agora, pelas suas declarações, pelo que a gente lê nos jornais, pelo que a gente apreende, não é?
na imprensa, é impossível não acreditar que você não seja homofóbico. Veja só, o que é homofobia? Homofobia é uma patologia, homofobia é uma doença psicossomática. Homofobia é quando uma pessoa tem aversão por alguém que tem a sua sexualidade diferente da dele, e a aversão é tão grande que leva a pessoa a praticar violência e até assassinato. Eu não tenho aversão a ninguém, nunca cometi violência contra ninguém, então não há homofobia. O que eu tenho é posicionamentos. Eu sou contra o casamento gay. É contra o casamento Sou gay. contra o casamento gay por princípios, sou contra o casamento gay como deputado, porque como deputado eu sou guiado pela Constituição Federal. E o artigo 226, parágrafo 3 da Constituição, Mauri, diz que nesse nosso país só é casamento a união de um homem e uma mulher. Enquanto a Constituição não for mudada, eu defendo a Constituição como deputado e como pastor sou policiado e guiado pela Bíblia. E a Bíblia diz que isso é errado. E isso não vou mudar o meu posicionamento, porque meia dúzia de pessoas começam a fazer gritos, chamados gritos de ordem, que na verdade não são gritos de ordem, são de pura desordem, porque achincalham as pessoas, humilham, praticam violência contra mim, são intolerantes, e a mídia toda tem mostrado isso. Mas a homossexualidade o que é para você? Para mim é um fenômeno comportamental. Deveria ter... Mas isso não está provado ainda, que é um fenômeno comportamental. Que é um fenômeno comportamental é provado porque não é natural. Aquilo que não é natural é um fenômeno comportamental. Deveria se gastar mais tempo estudando isso. Mas a única parte da ciência que estudava a homossexualidade, que é a psicologia, sofreu, e isso veio dos Estados Unidos há uns 20, 30 anos atrás, chegou ao Brasil, e existem hoje mecanismos que travaram a psicologia de estudar esse fenômeno. Por exemplo, se um homem é casado, ele ama a sua esposa, mas de repente ele tem uma recaída, ele diz assim, ele procura um psicólogo, olha, eu sou casado, sou hétero, mas eu estou sentindo atração por um outro homem. O psicólogo tem todo o direito de ajudá-lo nisso. Se é o contrário, se a pessoa é homossexual e fala assim, olha, eu estou com dúvidas sobre a minha sexualidade, eu quero encarar a heterossexualidade. O psicólogo é proibido por uma resolução baixada pelo Conselho de Psicologia Federal. Então, isso tolhe o direito do profissional de tentar tratar a pessoa quando ela pede ajuda. Então, só nisso já há uma desproporção. Então, existe uma superproteção em cima de um segmento, enquanto nós outros somos reféns. O grupo do movimento homossexual são cruéis nesse sentido. São cruéis. Agora, então, a Daniela Mercury, após as suas declarações, ela assumiu o seu casamento com a jornalista Malu Versosa. Você deve ter achado isso um absurdo, não pelo achei, que ela falou. Não achei, até porque, primeiro, que eu não a conheço, segundo, que eu não sou fã dela, terceiro, que é a vida dela. A vida dela, eu não imponho o que eu penso às pessoas. As pessoas têm que entender que é o meu posicionamento. Você acha que, então, a Daniela Mercury foi vítima de um tipo de comportamento que a levou a isso? Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela era moça casada, tem filhos, deve estar sofrendo muito agora. Fiquei sabendo que o primeiro show dela no Rio de Janeiro foi terrível, porque ela entrou no palco e todo mundo cantando uma música preconceituosa, Maria Sapatão, coisa assim, saiu na mídia. A mãe dela se posicionou acerca disso, então eu sinto muito pelo que ela deve estar sofrendo nesse momento. Mas isso é de foro íntimo dela. Eu não conheço Daniela, ela até citou o meu nome, né? Eu acredito que muitas pessoas aproveitam esse momento para poderem voltar à cena, né? Tem pessoas que estavam no ostracismo, esquecidas, e de repente pegam uma carona numa polêmica para voltar. Imagina ela sendo capa da revista Veja. Há 5 dias atrás, antes disso, ela jamais teria tido essa oportunidade. Então, existe muito oportunismo nisso, né? Você acha que é oportunismo? Muito, demais. Deputado Feliciano, qual é a posição da sua mulher, Dona Edileuza? Dona Edileuza. As suas filhas, Karen, Kathleen e Camille. Minhas riquezas. Como é que elas não discutem, elas não discordam em nenhum ponto das suas convicções? Primeiro que elas me conhecem, e me conhecem na intimidade. Como elas me conhecem, sabem que eu não sou isso que estão falando. Você é homem de televisão. Seu pessoal, sua produção sabe que se alguém quiser fazer maldade com alguém numa edição de um vídeo, numa edição de palavras, é possível fazer. Eu estou sendo vítima de preconceito religioso na nação brasileira, Carol Mauri. Então, minha família me conhece, eles sabem, por exemplo, na minha casa frequentam homossexuais.
Quem faz o aniversário das minhas filhas, quem fez toda a estética da minha casa, é um homossexual assumido, o mais conhecido da minha cidade, almoça comigo, ele deu uma declaração na página do Facebook dele, e ele está sofrendo perseguição do próprio grupo homossexual. Porque querem que ele fale mal, ele diz, não tem como falar mal do pastor. Ele é uma pessoa normal, me trata bem, com respeito. Então, eu sou uma pessoa família, minha família me conhece, sabe sobre racismo. Quando elas olham para a avó delas, a minha mãe, veio uma senhora negra, quando olham para o avô, que é o meu padrasto, ele é negro, 2 metros de altura, e fala assim, então papai não é nem racista, e nem pratica ódio, e nem desperta ódio em ninguém. Está sendo vítima de uma perseguição. Agora, você é contra o aborto? Em gênero, número e grau. Você declarou que abortar é cometer um... É um crime. É um crime. É um assassinato. Mas não lhe incomoda ter vindo à tona o fato da sua mãe ter tido uma clínica de aborto clandestino? Pelo contrário, fui eu que divulguei isso para mostrar que as pessoas podem se arrepender. Jornalistas foram até minha mãe. E achei isso de uma crueldade sem tamanho, porque esperaram um dia que eu não estava na cidade, foram lá. E é uma mulher de quase de 60 anos de idade. E a minha mãe, por 2 ou 3 vezes, parou durante a entrevista, chorando, dizendo que se arrepende, porque naquele momento ela não tinha noção do que era. Né? Então, as pessoas podem até errar, Mauri, mas quando elas reconhecem o erro, elas se tornam maiores. Né? Então, minha mãe, eu venho de uma família assim. E não é porque isso aconteceu no passado que eu não posso tratar desse assunto agora. Sou contra o aborto. E cá para nós, aproveitando aqui o gancho, mandar um recado para os deputados que me perseguem. Eu recebi, inclusive, uma moção de repúdio vindo da ministra Maria do Rosário, que é a grande chefa dos direitos humanos, né, do Executivo, e perguntaram para mim o que eu achei. Eu disse assim, olha, vindo dela, para mim é um elogio, porque ela é uma das primeiras que defende a bandeira do aborto. E como é que alguém que mata crianças, assassina bebês, pode lutar por direitos humanos? Então, sou contra o aborto em gênero, número e grau. Deus deu a vida, só Deus pode tirar. Feliciano, você disse, não é, que são poucas pessoas comparadas às que são a seu favor, que discordam. É uma minoria barulhenta. Mas eu vou colocar no ar agora uma pergunta do ator Marcos Caruso, e ele não está representando a classe artística, ele está falando por si, Sim. Mas você bem sabe que a classe artística brasileira quase que pensa isso que ele vai falar e lhe perguntar. Pode botar, Leandro, por favor, o Marcos Caruso. Deputado, eu tenho uma dúvida sincera, verdadeira, e a pergunta é com todo respeito à sua pessoa física, né? de homem, de cidadão, com todo respeito. Como é que se sente um ser humano, seja ele, não importa que seja deputado, como é que se sente um ser humano que está num lugar onde milhões de brasileiros não querem que ele esteja? Bom, primeiro, Marcos Caruso, né? Marcos Caruso. Grande artista, mandar aqui meu abraço a ele. Fico emocionado de saber de pessoas da tarimba dele falando de mim. Só que eu queria aqui desconstruir o que ele falou. Ele disse milhões. Até agora, eu não vi 5 mil desses. Mas não há uma pesquisa, Caruso. Deputado, para confrontar números. A pesquisa feita de outro lado, porque eu estou dizendo que eu represento a família, eu ando pelo país inteiro. Eu tenho uma agenda muito concorrida, paro em aeroporto. O número de pessoas que hoje me apoiam é infinitamente maior. A diferença é que os que me apoiam são silenciosos. E explico por que são silenciosos. São pais de família que trabalham 24 horas por dia, não tem tempo para ir para uma manifestação ou para uma passeata. Me mostre nessas passeatas, nessas manifestações, Amaury, um chefe de família. Me mostre um. Não tem. São meninos, alguns são ativistas, e eu quero aqui até, inclusive, aproveitar a sua audiência para dizer que o problema não são os gays comigo, o problema são os ativistas. Qual a diferença, pastor? Ativista ganha para isso. Ativista tem ONGs por trás deles, ONGs brasileiras, ONGs americanas, recebem e muito bem para fazer esse estardalhaço todo. Agora, Feliciano, você não declarou que os católicos adoram Satanás? Não, nunca disse isso. E que os católicos têm o corpo entregue à prostituição? Nunca disse isso. Você falou no Papa Francisco no começo da entrevista? Pois é. Isso você nunca falou? Eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu fui coroinha da Igreja Católica. As pessoas estão buscando aí, de uma forma, me incriminar, como me pegaram para Cristo. Essa é a verdade. Você nunca disse isso? Estão pegando vídeos meus ditos há 15, 20. Você sabe que um homem há 10 anos atrás e 10 anos depois muda-se muita coisa.
Possa ser que, por exemplo, existem várias maneiras de dizer uma verdade. No princípio, quando eu era menino, o apóstolo Paulo dizia isso. Quando eu era menino, eu falava como menino. Agora que sou homem, falo como homem. Quando menino, às vezes eu ter falado alguma coisa pesada, que hoje, com a maturidade que tenho, falaria a mesma coisa, mas de outra forma. Mas essas acusações são infundadas. Isso você não disse, não então? Não disse, jamais Porque diria isso. Minha mãe é católica. A comunidade católica, quando leu isso, mas como o Marcos Feliciano disse, que os católicos adoram Satanás, Satanás é o diabo. Isso é mentira, uma mentira deslavada, nunca disse isso. E também nunca disse que é contra a legalização da profissão de prostituta. Isso eu sou contra. Sou contra a legalização da prostituição, porque prostituição não é profissão. Isso não é profissão. Embora fizeram disso uma profissão, o mundo todo, em todo o quadrante desse planeta Terra, isso é tido como um ato de imoralidade, é tido como um ato pernicioso, é tido como um ato que não é normal. Transformar a prostituição em uma profissão, isso é um descaso com uma sociedade como a nossa brasileira, que tem 90% deles como cristãos, praticantes ou não. Imagine, eu como pai tenho 3 filhas, a minha filha fala, papai, eu escolhi minha profissão, eu vou ser prostituta, porque eu vou ter carteira assinada, vou ter direito a fundo de garantia, vou poder até me aposentar. Não é bem assim, não, né, mas Feliciano? é claro que isso é profissão. Não é bem assim. Não, as pessoas querem profissão para quê? Enquanto Para o terem mundo direito. foi mundo, enquanto o mundo possa existir. sempre existiu. Desde que o mundo é melhor mundo, ordenar do que deixar desandar. Se for assim, tem criminosos que são assassinos que fizeram disso a profissão. Vamos profissionalizar os assassinos também. Vamos profissionalizar um monte de outras coisas que existem erradas. Não, nós não podemos tocar na pureza de uma sociedade. A família, Mauri, ela é antes da sociedade. A família existe antes do Estado. Então a família é a célula máter de toda a existência humana. Quando você fere a família, quando você induz a família ao erro, você está colocando em xeque o futuro de uma nação inteira. Então, por favor, vamos respeitar a família. A minha luta dentro de Brasília é pela família. E sempre foi. Mas a família de forma tradicional. Mas muitas vezes as moças que são induzidas à prostituição não tiveram a base de uma família, não tiveram a sorte de ter a base de uma família. Então estamos entrando num assunto interessantíssimo. Então cabe ao Estado garantir o direito da família. Cabe ao Estado dar uma vida social de forma que a família possa criar os seus filhos. É bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer ela não se desviará dele. E no Brasil, dele. Bíblico e utópico. Não, mais ou menos. Nisso eu tenho quase que concordar com você. Existe sim um Brasil que precisa ser descoberto ainda. Existe um Brasil que é renegado. Mas nós temos de tudo para crescer. Nós temos uma nação linda, um povo ordeiro, um povo plural. Dá para se trabalhar nesse país. O que estão fazendo comigo agora é criar uma celeuma na sociedade como nunca antes teve. Perseguição religiosa, jogar gays contra religiosos e coisas mais. A mídia deveria ser um pouco mais responsável nesse sentido. Feliciano, você declarou no Twitter uma coisa que nos incomodou bastante, que os africanos são amaldiçoados. E repetiu numa entrevista que africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Vamos lá. A primeira citação aí é mentira. Eu nunca disse que africanos são amaldiçoados. A segunda citação... Mas de onde as pessoas tiram isso? As pessoas inventam, criam. Tem um Facebook, que é uma página no Face, com minha foto e 150 frases ditas como fossem minha. Uma dessas frases, não sei se posso citar aqui, Xuxa Meneghel usou dizendo que eu era um monstro, porque eu disse que criancinhas aidéticas, negros e mais não sei quem, não tinham alma. Eu nunca disse isso. Pensaram isso de uma página fake da internet. Já acionamos a justiça, mas como é que você cuida? Por que ela falou isso mesmo? Porque ela leu, mandaram para ela uma frase, e na frase dita, entre aspas, como se fosse minha, onde eu disse que crianças aidéticas e negros não tinham alma. Eu nunca disse isso. Nunca. Sobre negros, a única frase que eu citei foi essa, que os negros, os africanos, descendiam de um ancestral amaldiçoado. Não disse que os africanos eram amaldiçoados, eu disse que o ancestral deles havia sido amaldiçoado. Mas não diminuiu a ofensa. Não, mas não é ofensa, eu estava dando um ensinamento bíblico. Eu estava dando um ensinamento sobre posições de emancipação dos continentes. Estava me perguntando como foi a formação dos continentes. Porque como eu creio na Bíblia, eu creio em Noé. Eu creio que Noé colocou um povo dentro da arca. Eu creio que os que saíram de dentro da arca são os pais da civilização que hoje nós temos. Eu estava dando um ensinamento. Pessoas maldosas, ativistas gays, pegaram esta frase numa época que estava tendo uma outra polêmica, que era com outro deputado, Jair Bolsonaro, que ele havia feito um comentário sobre a Preta Gil.
na época. Foi um negócio desse. E como deu deputado, e ele sabendo que a minha luta dentro de Brasília era pela família e divergimos nesses assuntos, pegaram essa frase, juntaram com o Jair e virou essa celeuma toda. Não sou racista. Eu tenho, para você ver, olha a incoerência, eu ajudei a sustentar durante anos missionários no continente africano. Estive no continente africano. Sou querido em Angola. Se você chegar em Angola, na comunidade evangélica, que é muito grande, todo angolano tem um DVD de mensagem meu. Então, isso aí é inverdade, são mentiras. Eu não tive oportunidade de poder me explicar. Aliás, ao amigo, aos que me conhecem, eu não preciso explicar. Aos inimigos, não adianta explicar. Porque toda vez que eu tento explicar, eles vêm e me martelam. Imagina que desses quase 50 dias, toda vez que abre uma matéria sobre mim no jornal, está lá, deputado acusado de racismo e homofobia. Sempre isso, batendo nessa tecla. Reinaldo Azevedo falou sobre isso. Alexandre Garcia falou sobre isso. Falou, por que toda vez que citam um deputado, citam essa história? Isso é para trazer à tona, para as pessoas não esquecerem e fazerem maldade contra mim. Muito bem. Voltamos direto dos estúdios da Rede TV com o nosso programa. E hoje nós temos como nosso convidado o deputado Marco Feliciano, eleito este ano presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Em renúncia, você não pensa pela pressão? Não passa pela minha cabeça em momento algum. E também ninguém pode te tirar de lá. Regimentalmente não há dispositivo nenhum para isso. Só se eu renunciar, o meu partido me expulsar. Como o meu partido me apoia 100% nessa empreitada e eu não penso em renunciar, permaneço. Você fala muito que a maioria está com você. Já disse no nosso primeiro bloco, a maioria brasileira está com você. Vocês viram 900 mil mensagens de orações no seu Facebook. Isso. É uma votação, uma página de votação, uma petição pública. Já lhe ocorreu mandar fazer uma pesquisa verdadeira para saber a quantas anda os que estão contra e os que estão a favor? Eu acho que eu nem precisei fazer isso. O portal IG, semana passada, colocou sobre o casamento gay, que a grande questão, as pessoas entenderam que os ativistas gays são os que me perseguem mais. Então, o portal IG colocou sobre o casamento gay. E as pessoas que são contra explodiram na votação. Então, isso já foi feito. Eu não tenho nem condições disso, né? O Brasil é muito grande. Se tivesse dinheiro, até mandaria fazer. Agora, quais são as prioridades da comissão? Porque até parece que essa comissão só trata de assuntos de sexo. E até agora não se tratou de nenhum outro assunto. Essa comissão era desconhecida, vazia. Todos os projetos que foram votados no ano passado, somente 2 deputados, veja só, tem 18, e titulares, mais 18 suplentes. Somente 2 deputados é que eram relatores dos projetos. O ano passado ela votou só 7 projetos. Eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça. O ano passado a Comissão de Constituição e Justiça votou quase 1000 projetos e requerimentos. Essa Comissão de Direitos Humanos, 7. Então é uma comissão de mérito, ela recebe denúncias, apura denúncias e vai trabalhando. Só que até o começo do ano, até o ano passado, essa comissão lidava quase somente com esses assuntos. Tinham outros assuntos, sim. Mas eu descobri outras formas de trabalho que pode ser feito. Por exemplo, nós fizemos, até agora, desde a eleição, foram feitas 5 sessões. Das 5 sessões, consegui realizar 4. Uma os ativistas não deixaram. Dessas 4 sessões realizadas, nós falamos sobre uma cidade da Bahia, que era Santo Amaro da Purificação. Mais de 1000 pessoas lá morreram com contaminação por chumbo. A terra do Caetano Veloso? Exatamente. Fazia 3 anos que havia dentro da comissão um pedido de requerimento para uma audiência pública. Ninguém nunca colocou em pauta, nem colocar em votação. Logo que eu assumi, peguei, coloquei em votação, aprovamos, fizemos a audiência pública. Graças a Deus, 2 ou 3 semanas depois, o Ministério Público olhou para a cidade e já ordenou a construção de um hospital para cuidar das pessoas. E parece que o Judiciário também já trabalha em questão de indenização. Ou seja, se terminasse hoje o meu mandato como presidente da Comissão de Direitos Humanos, já havia produzido um fruto real, que nunca havia sido produzido. Não é feita a sua comissão? Os nossos compatriotas que estão presos lá, os corintianos que estão presos? Com certeza. Inclusive, eu fiz um requerimento pedindo para o presidente permitir que eu fosse à Bolívia para ver em que situação estavam os corintianos. Só que nós votamos o requerimento na quarta-feira.
Na quinta-feira, quando eu fui ao presidente, já havia saído uma comitiva de uma outra comissão para ir lá. Então, como já tinha uma comitiva lá, eu achei por bem não ir, mas a imprensa toda divulgou que eu fui tolhido, que o presidente não queria que eu fosse. Então, existe um jogo que é muito desigual. As pessoas tentam macular a imagem de alguém. Eu acho que eu vendo jornal, Mauri. Acho que tudo que sai o povo compra. Então, vamos falar desse menino aí. Qual é a sua opinião sobre a diminuição da maioridade penal, de 18 para 16 anos? Sou a favor. É uma bandeira do meu partido. O meu partido, inclusive, apresentou isso. Já apresentamos no Colégio de Líderes para que seja votado. As pessoas não podem sair impunes. E isso não pode ser jogado nas costas da sociedade, dizendo que o menino é porque ele vem da pobreza, é disso ou daquilo. Menor de idade, com 16 anos, já pode votar. Por que não pode pagar pelos seus crimes? É o medo de colocar ele junto com outros bandidos mais velhos, que se cria, então, um espaço para que esses meninos paguem pelos seus crimes até os 18 e, quando atingirem a maioridade, então, vão para uma penitenciária. O que não pode é o pai de família que teve seu filho assassinado, como há pouco tempo teve o menino desaparecer da história, a família ficar sem a criança, e agora o Brasil inteiro falando que não se pode diminuir a maioridade penal, porque isso vai ferir os direitos do adolescente. Sou a favor. Olha só, empresas estão ligando, é verdade, agora? Empresas estão ligando querendo licenciar produtos Marco Feliciano, como o gel feliciano. É verdade. Aliás, a propósito... Mas é gel de cabelo, né? É gel de cabelo. Ufa. Gel de cabelo. Nós não temos aí o André Frateschi falando sobre a vaidade do deputado Marco Feliciano. Você é uma pessoa vaidosa. Eu sou uma pessoa que na me sua cuida. Aparência. Eu me cuido, eu tento me espelhar em você. Você é um gentleman, um elegante, talvez o apresentador mais elegante do Brasil. Veja o André Frateschi aqui falando. Deputado, eu gostaria de saber aonde que o senhor faz a sobrancelha, porque realmente sempre está muito bem feitinha. E a outra coisa que eu gostaria de saber é se a lente azul que o senhor usa ajuda o senhor a ver o céu mais azul e conversar com o senhor. Poxa vida, sobre a lente azul, meu olho está castanho. Esqueceu-se das lentes azuis hoje. Não usa lentes azul. Perguntaram se eu usava silicone. Onde? No bumbum. Não é verdade. Um jornalista foi lá na Câmara e falou, é verdade que o senhor põe silicone? Eu falei, o que mais vocês querem? 1 metro sexual ou 1 quilômetro sexual, né? Ao nobre cidadão que perguntou, a minha sobrancelha é feita na minha cidade, faço na mesma cabeleireira da minha esposa. E, veja só, estou até alguns dias sem fazer, e se puder dar um close aqui, as pessoas vão ver que ela é acirrada, né? Então, eu me cuido, gosto de cuidar do meu cabelo, gosto de cuidar da minha sobrancelha, porque geralmente a gente tem que ir pelo conteúdo. Mas como as pessoas não gostam de ver muito meu conteúdo, então pelo menos a embalagem a gente capricha. Aí sobre essas empresas, é só entrar em contato comigo, que é interessante. Está disposto? Poxa, por que não? Disposto. Em 1996, me parece, nós também apuramos, você teria dito que teve uma experiência sobrenatural com Deus. E no seu livro Chamada de Fogo, você conta que foi visitado pelo Senhor e que lhe deu uma tarefa. Um dom, um talento. Mauri, eu sou pentecostal. O evangélico pentecostal é aquele que acredita em dons do Espírito Santo. Assim como tem os católicos carismáticos, que acreditam nos dons do Espírito Santo. Inclui-se nesses dons revelação, profecia, línguas, interpretação de línguas. Eu creio em visitação sobrenatural. Assim como acontecia nos tempos da Bíblia. Daniel foi visitado pelo Espírito Santo, Ezequiel foi visitado pelo Espírito Santo, o pai de João Batista foi visitado pelo Espírito Santo, João, o apóstolo, em Apocalipse, foi visitado. Na história da igreja, dezenas de pessoas foram visitadas e eu fui visitado pelo Espírito Santo na minha casa. Recebi a presença de Deus de uma forma sobrenatural, a ponto de o tempo ter parado, porque parecia não se passar 5 minutos, e quando eu dei conta já era quase 1 hora. Eu fiquei tomado pelo Espírito de Deus e recebi naquele dia uma incumbência. Deus falou ao meu ouvido naquele dia que onde eu não fosse, a minha história iria. Eu já preguei em mais de 70 países do mundo. E no Brasil, mais de 2.000 cidades, pessoalmente, lá na cidade pregando. Me tornei conhecido, não tive 211 mil votos porque sou bonitinho. Feliciano, você antes disse, você há quanto tempo exerce a função de pastor? Eu
Como pastor, eu fui ordenado ao pastorado com 25, mas eu prego desde os 13 anos. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Eu seria padre, porque estava dentro do catolicismo, fui coroinha, fui um dos primeiros meninos do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos de idade. Eu tinha já uma veia religiosa, né? E aí acabei me encontrando dentro do movimento evangélico, porque o movimento evangélico ele usa a mesma Bíblia, só que é um pouco mais vivo o evangelho. As pessoas têm mais oportunidade. Mas não nem é todos só os evangélicos compactuam das suas convicções. Toda unanimidade é burra, já dizia o grande nobre Você brasileiro. não tem unanimidade, Não você tem sabe unanimidade, disso. nem gostaria de ter. É preciso ter o contraditório. Senão não seria democracia, seria ditadura. Você tem pretensões políticas mais elevadas? Olha, eu amo o legislativo. Eu me encontrei no legislativo. Embora eu nunca tenha sido nem vereador, é o meu primeiro mandato, tenho 2 anos e pouco. Você foi direto para deputado? Direto a deputado federal. Eu me apaixonei pelo legislativo. Acho que existe uma oportunidade grande de você fazer coisas boas, de criar projetos, de discutir o pensamento futuro do Brasil. Eu sonho, sim, com o Senado. Mas eu sei que por São Paulo é muito difícil, e ainda mais agora, o ano que vem é só uma cadeira, né? Então é duplamente mais difícil. Então, para o ano que vem, se tudo der certo, eu quero continuar sendo deputado, adquirir mais experiências, e no futuro, só Deus sabe. O meu partido deve lançar uma chapa pronta para o ano que vem, inclusive com cadeira a presidente da República. Ou você convence a todos que tudo que falam a teu respeito não é verdade, ou você jamais será eleito para nenhum cargo público. Veja Você não só, acha? Lula passou... Isso aqui porque Quantos anos o Lula passou como sendo chamado de monstro por todo mundo? Até nas igrejas ele era chamado de gente que tinha pacto com o diabo. As pessoas falavam isso, ele vai fechar todas as igrejas. Passou os anos, ele conseguiu provar que não era nada daquilo. Como eu te disse, Amaury, o grupo que me persegue é um grupo pequeno que faz muito barulho. O pai de família que está assistindo agora, a mãe de família que está assistindo agora, as pessoas que têm esse feeling de ouvir a pessoa pela primeira vez, estão percebendo que eu não sou um monstro, não sou um tirano, não sou um ditador, sou um pai de família, sou casado há 20 anos, tenho 3 filhas que têm verdadeira adoração por mim, sou um evangélico praticante, já fiz missões de paz pelo mundo inteiro, ajudei o ano passado, sendo membro da Comissão de Direitos Humanos, que eu era membro da Comissão de Direitos Humanos, conseguimos tirar um homem do corredor da morte no Irã, através de toda a influência que eu tive, indo buscar apoio do ministro Patriota e outros mais. Então eu tenho uma história. Agora, o que as pessoas têm que entender é que todo racista e todo homofóbico tem histórico de racista e homofóbico. Procure a minha história. Eu não tenho. Eu sou um pregador. Agora, é desumano o que estão fazendo comigo. É desumano as pessoas irem para dentro da minha igreja, esperarem eu falar qualquer coisa que na mente deles é isso, aquilo, pensarem e colocarem na imprensa. É desumano pegarem vídeos meus de 14 anos atrás e colocarem agora. Imagine que qualquer crime prescreve em 5 até 10 anos. Agora pegaram um vídeo de 14 anos, olha o que fizeram com o pai do Dinho. Então, não se faz isso. As pessoas deveriam perguntar, deveriam ter consciência. Isso é crueldade. Lech Walesa, já ouviu falar dele? Um polonês, Prêmio Nobel da Paz, um dos homens que mais lutou pelos direitos do trabalhador do mundo, escreveu há 3 semanas atrás num jornal, dizendo assim: a comunidade GLBT, dos gays, são cruéis, porque eles castigam os héteros. Proibiram ele de fazer palestras nos Estados Unidos da América. O homem que mais lutou por direitos humanos nesse mundo, um dos que mais... é o Prêmio Nobel da Paz, não consegue entrar nos Estados Unidos para fazer palestra, porque o movimento GLBT perseguiu ele demais. Você pega... Feliciano, mas desculpe, eu vou fazer um parênteses. Você está falando do pai o pai do Dinho, dos Mamonas. Aqui, em vídeo, na internet, o deputado diz que Deus matou os Mamonas assassinas por colocar palavras torpes na boca das crianças. E não existe esse vídeo. Ele vai te processar em cima do vídeo. O vídeo existe, mas é um vídeo de 14 anos atrás. Mas você falou que não falou o nome do Mas Mamonas. não falei Mamonas, não existe nada lá que ligue o nome aos Mamonas. Saiu até na imprensa já sobre isso. Então existe uma intenção maldosa de se vender jornais, de se vender ideias. Eu tenho também um assessor de imprensa, ele diz: pastor, enquanto o senhor provocar furor, ir para as TVs, da Ibope, ontem, por exemplo, tive no programa do Ratinho, ficou em 2º lugar, em todo o tempo, em todos os lugares que eu tenho ido é assim, as pessoas vão continuar falando do senhor. Enquanto vender jornal, se fala. Só que mas faça direito, não coloque em verdades, não sejam imparciais, sejam corretos. Apesar de ser correto, é um problema.
teve uma moça do SBT, Raquel Sherazade, jornalista, ela fez uma defesa da democracia, não foi sobre mim, uma defesa da democracia. O grupo interno dentro da própria emissora de artistas quiseram a cabeça dela. Todo mundo que fala contra o movimento sofre nesse país. A Rede TV é sua emissora. Eu tive procurando, ficou 24 horas fora do ar por uma manifestação provocada pelo movimento GLBT. Detalhe, nem na Venezuela isso aconteceu até hoje. Ninguém conseguiu tirar uma emissora 24 horas do ar. Mas no Brasil conseguiram tirar a Rede TV por causa de um programa onde alguém citou alguma coisa sobre o movimento gay. Aqui em São Paulo temos o Instituto Mackenzie, que é de origem presbiteriana. Quando o reitor da universidade fez um posicionamento sobre o casamento gay, quase depedraram a universidade. Então, trabalha-se na base da pressão, do grito, forçando. Isso não se faz. Democracia é direito de todos. Eu tenho liberdade de expressão. Não existe nesse país o que querem fazer comigo. Crime de opinião. Isso foi banido quando a ditadura terminou. Eu estou num país livre. Posso falar, tenho liberdade de falar. Como parlamentar ainda, tenho liberdade dupla, porque eu tenho imunidade nas minhas palavras. Mas querem fazer uma história que não existe. Querem me crucificar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deputado Marcos Feliciano, vocês tiveram aí todas as acusações que pesam sobre o deputado. Falamos de tudo, não é? Falamos sobre aborto, falamos sobre homofobia. O que mais que falamos? Sobre direitos humanos. Direitos humanos, falamos sobre... A minha vaidade pessoal. Falamos sobre a sua colocação que os católicos adoram Satanás, e vocês ouviram todas as suas respostas. E fica a critério de vocês. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. Eu estava ansiando pela sua presença para poder me elucidar mais. E eu quero encerrar esse nosso encontro colocando-o para cantar. Essa música qual é que nós vamos ouvir? Além do Rio Azul. É um hábito seu, durante a sua pregação, cantar? Sim, é um hábito meu. Eu sou pregador. Né? Esse é o seu CD? Esse é um dos meus CDs de música. Marco Feliciano canta A Voz da Verdade. As pessoas podem encontrar em todas as livrarias segmentadas, né, livrarias evangélicas do Brasil. E esse CD é para você. Assinei aí, uma lembrança minha para você. Muito obrigado, Marcos Feliciano.